Fala galera do Genilox, me chamo Clóvis, sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco e a nossa videoaula de questões de hoje será sobre dinâmica das populações. Então, se você ainda não assistiu a videoaula desse assunto, corre lá no YouTube para assistir essa aula. E vamos lá resolver as questões. Questão 1, a questão do Enem 2019, e ela fala o seguinte: no quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Aí nós temos com relação à estratégia número 1. O habitat ele é mais instável e imprevisível, o potencial biótico ele é muito elevado, a duração da vida ela é curta e com reprodução precoce, e os descendentes eles são muitos e com tamanho corporal pequeno. Já o tamanho populacional ele é variável. Com relação à estratégia número 2, ela é mais estável e previsível, o potencial biótico ele é baixo, a duração da vida é longa e com reprodução tardia, e os descendentes eles são poucos e com tamanho corporal maior. E por último, o tamanho populacional ele é constante. Continuando a questão, nós temos que, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Letra A. Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. O fato dessa estratégia ela produzir espécies pequenas, isso vai influenciar bastante nessa reintrodução de espécies nessa área desmatada. No entanto, o tamanho dos descendentes nada influencia com a competição, né, com outras espécies. Então, letra A está errada. Letra B, estratégia número 2, pois essas espécies têm uma longa duração da vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. Se vocês forem olhar lá no quadro novamente, a estratégia número 2, com relação à duração da vida, ela é longa, no entanto, nós temos uma reprodução tardia. Então isso aí não vai favorecer a reintrodução dessa espécie, né, nessa área. Então o erro está nesse ponto aí. Letra C. Estratégia número 1. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Essa é a resposta correta, pois uma vez que sabemos que o potencial biótico é o potencial reprodutivo daquela espécie, então se ela tem um elevado potencial reprodutivo, então mais fácil será a recolonização daquela região. Mas vamos continuar para ver o erro da letra D e da letra E. Estratégia número 2, pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada. Vimos aqui que o erro está justamente no final, né? Que uma área desmatada não é um ambiente mais estável, né? E sim instável. Letra E. Estratégia número 2, pois essas espécies elas apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável da área desmatada. Se ela tem um tamanho populacional constante, mas no entanto a estratégia número 2 diz que ela é constante, no entanto o seu potencial biótico é baixo. Então está errada. Questão 2. O progresso. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Isso é um trecho de uma canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Bem, o trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis fósseis com base em sua potencial contribuição para aumentar o... Letra A. A base da pirâmide etária? Não, né? Em nenhum momento aqui fala de pirâmide etária, nada do tipo. Letra B. Alcance da fronteira de recursos. Fala de recursos, né? Fala do petróleo, mas não fala com relação ao alcance, né? Tá mais para uma crítica ao uso do petróleo, né?
Letra C, degradação da qualidade de vida. É justamente essa a alternativa correta, que fala sobre a degradação da qualidade de vida, visto o uso do uso do petróleo, né? Letra D, sustentabilidade da matriz energética. É justamente o contrário que fala o texto. E letra E, exploração do trabalho humano. E na questão nada fala sobre questão do trabalho humano. Questão 3. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão, nativa do Brasil, a mandaguari, ela cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha ela depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garantir a sua multiplicação ao longo das gerações. O uso de fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie U. Bem, nós temos aí uma relação de mutualismo, né, entre as abelhas e esse fungo. Essa relação ela envolve aí alimentos e também alguns metabólitos. Então, se nós utilizarmos fungicida que vai diminuir a população de fungos, consequentemente nós vamos ter uma redução de abelhas nessa colmeia. Logo, nós temos que a resposta correta seria a letra D, redução da população. Questão 4. Corredores ecológicos, eles visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque, bem, vamos começar da letra E. Favorece a formação de ilhas de proteção integral. Errado, né? Pelo contrário, a ideia dos corredores ecológicos visa justamente a não formação dessas ilhas, né? Letra D. Aumenta o número de indivíduos nas populações. Não vai ter um aumento dos indivíduos, vai ter uma maior relação entre populações diferentes, mas consequentemente isso não implica dizer que vai ter um aumento da quantidade de indivíduos, né? Letra C. Amplia o processo de ocupação humana. Não, em nenhum momento fala aqui da ocupação humana. Letra B. Intensifica o manejo de espécies. Também não. O texto não fala nada com relação ao manejo de espécies. E letra A, que é o gabarito, propicia o fluxo genético, né? Uma vez que você vai ter uma comunicação entre populações de regiões que eram tidas como diferentes, né, através dos corredores ecológicos, você vai favorecer uma maior variabilidade genética. Então, a letra correta é a letra A, propicia o fluxo genético. Questão 5. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma pequena mata. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende Bem, é justamente o que nós tratamos na questão anterior, né? Que seria a construção de corredores ecológicos. Que esses corredores eles vão possibilitar o trânsito das populações, que no caso aqui dessa ilha que foi criada, né, seria a população de onças, que ela poderia passar por esses corredores e ter esse fluxo gênico aí nesse habitat. Então a letra correta seria a letra C, construção de corredores ecológicos. Questão 6. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões, impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos.
Para cada uma das 5 populações analisadas, de 1 a 5, identificou as taxas de natalidade, N, mortalidade, M, emigração, E, e imigração, I, em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro. Aí aqui abaixo nós temos o quadro que mostra essas taxas que o problema fala, né? E a pergunta é: em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, né, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção, armazenagem de grão? Bem, nós temos que verificar de um por um aqui essas populações, né? Verificando aqui essas populações, o que é que nós temos que procurar? Aquela população que tem um maior saldo positivo. Primeiro, entre natalidade e mortalidade, ou seja, tem que nascer mais ratos do que morrerem. E um saldo positivo também, aquele que tem um maior saldo positivo com relação à imigração e imigração. Ou seja, tem que entrar mais ratos naquela população do que sair. Então, fazendo essa busca e visto esses conceitos, nós observamos que a população 4 ela tem aqui um saldo com relação à natalidade e mortalidade de 27 ratos, que é o maior saldo que nós temos aí nessas populações. E com relação à taxa de imigração e imigração, nós temos um saldo positivo de 28 ratos, ou seja, saem 12 ratos, no entanto entram 40 ratos naquela população. Então nós temos aí um saldo positivo de 28 ratos, que é o maior saldo que nós temos aqui com relação à imigração e imigração. Então a resposta correta seria a letra D. É uma questão de análise mesmo dos dados, né? Questão 7. O fenômeno da piracema, subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o... Bem, vamos começar da letra E. Número de espécies de peixes no local. Essa aqui é uma casca de banana, né? Porque a princípio nós podemos marcá-la como correta. No entanto, atente que ela diz respeito aqui ao número de espécies de peixe. Então, se tinham naquele habitat ali 4 ou 5 espécies de peixe, vai continuar tendo 4 ou 5 espécies de peixe. No entanto, a população vai ser reduzida daquelas que sobem o rio, né? Daquelas espécies que fazem a piracema. Então essa aqui está correta, porque não diminui o número de espécies de peixe, né? O período de migração da espécie não, que vai continuar o mesmo. A disponibilidade de alimentos também não vai mudar, porque tem um fluxo lá do rio, continua, então o alimento continua o mesmo. A longevidade dos indivíduos também não vai ser afetada. Então o gabarito seria a letra A, percurso da migração, né? Uma vez que você tem uma barreira física lá, o peixe não vai conseguir transpor aquela barreira física. Questão 8. Dados compilados por Jeremy Jackson, do Instituto Scripps de Oceanografia dos Estados Unidos, mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos. Doce vingança, essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso da antes lucrativa pesca de marisco na Baía de Chesapeake, Estados Unidos. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada, tempo zero? Bem, nós tínhamos a quantidade de tubarões, né, que com o tempo ela foi decrescendo. Então o gráfico referente a tubarões seria um gráfico decrescente. Com relação às arraias, nós tivemos um aumento, né, da quantidade de arraias, então teríamos aí um gráfico crescente. E com relação a moluscos, nós teríamos um gráfico também decrescente, né? Tem uma quantidade e com o tempo essa quantidade foi diminuindo. Então a única imagem, o único gráfico que traz
Essas informações é o gráfico da letra C. Bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de questões do Enem e nos vemos até a próxima aula do Gênio em Loco. Abraço.